eu vejo, gente, que o medo de falhar na execução do serviço, às vezes é tão grande que impede a pessoa de prospectar. Às vezes a pessoa não prospecta ou ela não vai a fundo na prospecção e em fazer a carteira de cliente dela porque tem medo de falhar na entrega, de falhar na parte da operação, né, ou da operacionalização do serviço. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast queridinho de vocês. Eu sei que é o queridinho, a gente sabe, que é o podcast Tributarista do Futuro. E aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada, do zero, a pedra bruta que a gente fala. A gente vai acompanhar você com esse podcast, vai te ajudar até você chegar lá em cima, uma autoridade como um tributarista de inteligência de negócios valorizado, né? A gente sempre dá essa ênfase no valorizado, porque se vocês acompanham o podcast, aplicam, não tem como não ser, né, valorizado. Para te ajudar a chegar lá nos seus tão queridos, sonhados, almejados R$10 mil por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E já estamos no podcast episódio 41. 41 episódios já. Exatamente. Tá crescendo aqui. E o tema desse episódio é como prestar serviço tributário com excelência. Então, meus queridos diamante em constante lapidação, que a gente fala, né? Que a lapidação nunca para. Mais um episódio desses escolhidos a dedo, né? Escolhidos a dedo por vocês. Porque a gente sempre fala, vocês pedem os temas, a gente só obedece. Quem dita a regra é vocês, não somos nós, né? Quem dita a regra é vocês. Vocês falam, quero saber aqui como prestar serviço tributário com excelência, Letícia. A gente vai lá e prepara um episódio para vocês, que é o caso de hoje, né, que está saindo aqui. Porque sempre chega até a gente essa dúvida, uma dúvida muito constante. Como posso garantir que eu vou prestar o serviço tributário com excelência para o meu cliente, né? É uma questão que sempre aparece. Mas é isso aí, sempre são vocês. Então, olha só, eu vou começar, sempre que a gente acaba o podcast, eu vou para o Instagram e vou abrir uma caixinha, porque eu quero saber qual vai ser o tema do nosso próximo podcast. Então, quem me acompanha no Instagram vai ter o privilégio de poder opinar nos próximos conteúdos de podcast. Eu quero ouvir vocês, tá? E vocês ditam as regras, eu preparo conteúdo para vocês na sexta-feira, que é o dia que a gente faz ao vivo aqui, tá? Então, hoje, Lelê, enquanto foi lá, Lelê foi pegar uma aguinha para hidratar a garganta. Hoje o que a gente vai falar é sobre como prestar o serviço tributário com excelência. Por quê? Porque eu vejo que vocês sempre trazem isso, Letícia, às vezes eu tenho medo de prospectar, porque eu tenho medo do depois. Vai que o cliente fecha comigo, e aí eu não vou saber prestar um serviço com excelência e vou queimar o meu nome. E, de fato, gente, é um receio relevante, né? Então, por isso que a gente trouxe esse conteúdo hoje para vocês. Então, se você tem esse receio de não saber, né, ou ter esse medo de prospectar, porque depois não sabe se vai prestar com excelência ou não, o que você vai fazer? Você vai colar aqui na gente agora, pegar um caderno e anotar. E se você sabe de alguém que também tem esse mesmo problema, o seu sócio, o seu colega, enfim, compartilha com ele o conteúdo desse podcast também, tá? Gente, eu tenho aluno, eu tenho mentorado, e essa é a dúvida que sempre trazem para mim, tá? Principalmente os mentorados, que são aquelas pessoas que eu acompanho mais de perto, aí eu vou guiando na jornada e vou mais de perto. Eu vejo, gente, que o medo de falhar na execução do serviço, às vezes é tão grande que impede a pessoa de prospectar. Às vezes a pessoa não prospecta ou ela não vai a fundo na prospecção e em fazer a carteira de cliente dela porque tem medo de falhar na entrega, de falhar na parte da operação, né, ou da operacionalização do serviço. Então, o episódio de hoje vai ser dedicado a você, tá, que quer chegar no seu almejado R$10 mil por mês no mínimo, mas ainda se sente travado, porque tem medo
de não conseguir executar com excelência os seus serviços como tributarista. Então, vai ser para você, tá? Para você que está nos ouvindo aqui e que quer destravar, né? Quer destravar e aí não ter medo de prospectar, porque vai saber que depois é poder operacionalizar com excelência os seus serviços. Se o medo, olha, gente, se o medo de não conseguir prestar um serviço com excelência for a única coisa ali, ou uma das coisas que está travando você para fazer as prospecções com fogo no olho, né, que a gente fala fogo nos olhos, então vocês já sabem, continuem aqui no episódio e mandem para as pessoas que vocês também acreditam que vão precisar. Mas bora lá, Lê, aquela perguntinha básica que a gente sempre faz para nivelar o conhecimento de todo mundo, para todo mundo, ninguém reclamar, não sabia disso, não sabia, não. Vamos nivelar aqui, ó. Nós estamos falando de que tipo de serviço tributário, Lê? Isso aí, né? Já que a gente está falando de excelência na prestação de serviço tributário, qual serviço tributário eu estou me referindo? Gente, estou me referindo aos serviços tributários que eu ensino vocês a executarem, que eu chamo os 4 serviços de alto valor agregado do tributarista de inteligência de negócios. Mas vamos lá, recapitular. Quem me acompanha já tem na ponta da língua. Se eu perguntar para a Lelê, até ela já sabe, que tanto que a gente repete aqui, mas vamos lá, né? Planejamento tributário, gente, primeiro grande serviço do tributarista de inteligência de negócios. Governança e compliance tributário, certo? Estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários, tá? Esses são os 4. Se você quer saber mais sobre eles, é só você maratonar aqui. Tem episódio que fala especificamente desse serviço, tá? E aí, olha só, Letícia, mas eu sou tributarista, eu estou acostumado, sou advogado tributarista, eu estou acostumado a fazer contencioso, a fazer defesa de auto de infração, defesa em execução fiscal, a entrar com teses tributárias. Eu não sei o que esse negócio de planejamento, governança, serve para mim? Serve, porque eu vou dar um passo a passo para que o seu serviço seja prestado com excelência. Então, serve para você também. Letícia, mas olha só, Letícia, isso daí que você falou muita coisa, eu não sei, porque eu não entrei lá no seu curso ainda, mas eu faço recuperação tributária. Eu entro lá com a recuperação do Simples Nacional, PIS/COFINS monofásico, eu faço lá aquela história dos insumos para PIS e COFINS, eu faço a parte de revisão de folha de pagamento para reduzir carga tributária. Serve para mim? Serve para você também. Até porque esse serviço, seja o serviço próprio do advogado tributarista, que está mais relacionado ao contencioso, seja o serviço do profissional que faz recuperação de tributos, esses serviços eu também enquadro dentro dos nossos 4 serviços de alto valor agregado, tá? Eles não estão fora desses serviços, é porque eu acabo compilando eles, então serve também essa metodologia. Então serve para qualquer tipo de serviço tributário, tá? Para qualquer tipo, passo a passo, então não se preocupe, mesmo que você ainda não se veja como tributarista de inteligência de negócio, ou que você ainda não tenha experiência em planejamento, governança, consultoria de mercado, não tem problema. Você vai usar essa exata metodologia para qualquer serviço tributário que você for executar para o seu cliente, tá bom? Vamos lá, Lelê? Entendido? Show, Lê. Eu entendi. Então, quer dizer que dentre os 4 serviços de alto valor agregado que a gente está sempre falando aqui, postando conteúdos nas nossas redes sociais sobre, e que também, principalmente, você ensina lá no seu curso, o Formação de Tributarista do Futuro, todos eles precisam ser prestados com excelência, independente de qual, né? E existe um passo a passo para isso, né? Então, qual que seria esse passo a passo? Explica um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, gente, vamos já direto ao ponto, falar desse passo a passo, como que você presta serviços tributários com excelência, tá? O primeiro passo é, uma vez que o teu cliente disse sim para você, vamos seguir em frente, eu quero ter você como meu tributarista. Qual que é o primeiro passo depois do sim? Formalizar essa prestação de serviço. Formalizar esse negócio por meio do quê? Contrato. Então, o primeiro passo, gente, é para dar segurança para você, para dar segurança para o teu cliente, para mostrar profissionalismo, é firmar o contrato, assinar um contrato, tá? E não é só contrato verbal, é o contrato mesmo. O que esse contrato vai ter? Esse contrato vai ter a tua qualificação, a qualificação do seu cliente, tá?
Ah, Letícia, a minha qualificação pode ser como pessoa física, autônomo? Pode, gente, pode. Se você não tem pessoa jurídica constituída ainda, vai ser você como pessoa física. Lembrando que eu sempre recomendo, principalmente quando a gente fala de tributarista de inteligência de negócios, que são serviços de alto valor agregado, são contratos de honorários de valores mais relevantes, você vai precisar, sim, partir para o campo da profissionalização de abertura de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, tá? Já falei isso também em episódios anteriores. Mas se você não está ainda nesse nível, você já está começando a ter clientes, mesmo que seus clientes sejam pessoa física, que você seja pessoa física, não, isso vale para toda a prestação de serviço, tá? Toda a prestação de serviço, aqui está falando de serviço tributário, você precisa formalizar no contrato. O seu contrato, além da qualificação, você precisa ter um objeto muito claro. O que o teu cliente está te contratando para quê? Precisa ter clareza no objeto do teu contrato, tá? Tem que estar lá definido. O que você vai fazer, em qual prazo, por quanto tempo vai durar aquela relação sua com o seu cliente, tá? Você vai acordar no contrato as formas de pagamento, quais são as datas e quais são os percentuais, qual é o valor que o seu cliente vai te pagar, tá? Se é valor fixo, se é valor mensal, se é um percentual sobre o êxito que você vai gerar para ele, tudo tem que estar lá definido, ok? Você vai prever, caso o seu cliente não te pague, qual vai ser a consequência, tá? Ele vai pagar multa, ele vai pagar juros. Então, as cláusulas básicas, tá? O que é fundamental e que não pode faltar hoje em dia no contrato, gente? Não pode faltar. Cláusula de confidencialidade. Todo contrato de prestação de serviços na área tributária, principalmente se a gente está tendo como pessoa jurídica, o cliente ele vai nos compartilhar documentos que são documentos do negócio dele. Ele vai abrir números para você. Então, o teu contrato precisa ter uma cláusula de confidencialidade. Às vezes, mesmo antes do cliente te falar sim, às vezes muita gente que trabalha principalmente com recuperação de tributos ou que faz análise prévia de planejamento tributário, já tem que ter uma troca de documentação com o cliente. Às vezes, para apresentar uma proposta, precisa ter essa troca de documentos com o cliente. Nessa troca de documentos, já é importante que você tenha assinado com ele um termo de confidencialidade. Tá? A gente chama isso de, a sigla em inglês, NDA, né? Non-Disclosure Agreement, ou Acordo de Confidencialidade. Tá? Então, que você vai dar uma segurança para o seu cliente em que você não vai estar compartilhando ou divulgando aquela informação confidencial que ele vai passar para você com terceiros. Tá? Então, isso dá uma segurança nessa etapa preliminar. Na etapa depois que ele te contratou, aí sim que você tem que ter no teu contrato essa cláusula de confidencialidade. Ou se você já tiver assinado um NDA com ele antes, você coloca lá no contrato que aquele NDA continua válido, tá? Faz referência lá, tá bom? E aí o que mais, gente? LGPD, olha só, LGPD, importantíssimo. Importantíssimo. É importantíssimo. A LGPD já está em vigor. Mês que vem, as sanções da LGPD entram em vigor também. Então, se você vai receber documentos pessoais, principalmente folha de pagamento, quem faz revisão de folha, você tem a relação, os dados de pessoa física do seu cliente, são dados pessoais, precisam estar protegidos. Então, o seu contrato precisa ter uma cláusula específica relacionada à proteção desses dados. Uma cláusula que a gente chama cláusula da LGPD. Precisa ter, tá? Importante, se o teu contrato não tem ainda, ajusta o seu contrato, para que ele tenha essa cláusula de LGPD, ok? Tá fazendo sentido, gente? Se é importante, compartilha, hein? Compartilha, essa é uma informação que pouca gente tem clareza, ok? Então, compartilha isso aí, não guarda só para você, não. O que mais, gente? Compliance, anticorrupção. Nós militamos na área tributária, a gente trabalha, presta serviço na área tributária, a gente tem, muitas vezes, situações frágeis, muitas vezes os nossos clientes ainda estão ali laborando na questão do jeitinho, ainda tem cliente que está ali se servindo de ofertar uma propina para um agente fiscal para que ele possa se safar de uma multa ou de uma autuação tributária. Contrato tem que ter uma cláusula
de compliance, anticorrupção, tá? Para que você deixe claro que você não está de acordo com essa prática e que o seu contrato, se você souber que o seu cliente continua agindo de forma ilícita, porque, né, agir de forma corruptiva é um ato de ilicitude, é um ato ilegal, aquele contrato vai estar sujeito a uma quebra, tá? E aí também vem a cláusula de rescisão. Em que situações o contrato vai poder ser rescindido, tá? Em que situações? E se houver uma quebra, como que vão ficar os honorários? Vai ter multa ou não? Isso tem que estar previsto lá no seu contrato, para garantir a excelência posterior na tua prestação de serviço, protegendo você, ou sua empresa, e o cliente, a empresa dele, tá? Obrigações de parte a parte. Quais são as suas obrigações na prestação de serviço? Quais são as obrigações do cliente enquanto ele está tomando aquele serviço? Como, por exemplo, né, se você está fazendo um contrato de consultoria e se tem determinados pontos que o seu cliente vai precisar ajustar, se é uma governança tributária, que o teu cliente tem que se manter em compliance, tem as obrigações dele, porque senão não vai adiantar, você vai estar trabalhando e ele não vai estar cumprindo com o lado dele. Tá? Então, essas são as cláusulas que são muito importantes que constem no contrato de prestação de serviço, tá? E todas as demais cláusulas padrão, cláusula de se tiver algum conflito, como que vai ser resolvido esse conflito, se vai ser em algum foro judicial, se vai ser por arbitragem, né? Então, as outras cláusulas padrão também precisam conter, mas eu quis elencar aqui as principais que não podem faltar no seu contrato de prestação de serviços, ok? Uma vez que o seu cliente assinou, e lembre-se, gente, hoje a assinatura, ela pode ser digital, pode ser uma assinatura que você sobe numa plataforma de assinatura, e temos diversas plataformas, inclusive plataformas que te dão um limite de assinatura de contrato por mês gratuito, que você não precisa pagar, como é o caso da Lexio, da ClickSign, eu acho que a DocuSign também dá um montante de assinatura grátis por mês, mas temos a Contractor e temos outras plataformas aí no mercado. É o que a gente usa com o grupo, né? A Contractor é a que a gente usa no IBPT. Na Amaral e Asbec a gente usa a ClickSign e na Deu de Amaral a gente utiliza a Lexio, tá? Então a gente também vai variando as plataformas. Mas existem outras aí no mercado, então você não precisa da assinatura física, não precisa mandar o teu cliente escanear, assinar, digitalizar e mandar para você de novo, não precisa, você sobe, já fica ali armazenado também e tem a mesma validade jurídica, tá? Então, você pode se utilizar dessas plataformas, até porque a gente sempre incentiva a utilização de tecnologia para ganho de eficácia e agilidade na prestação dos nossos serviços, tá? Assinado o contrato, tá, com essas cláusulas que eu comentei com você, qual que é a próxima etapa? Você fazer o chamado onboarding do seu cliente. O que é onboarding? Agora que ele assinou o contrato, você oficializou que ele é seu cliente, ele oficializou que você é o tributarista dele. Próxima fase é ele receber todas as informações em relação a essa prestação de serviço, oficializar isso. Então, a gente faz isso ou via um e-mail de boas-vindas, em que você vai colocar as informações principais em relação à relação de vocês, a relação cliente-tributarista, tá? Ou você pode agendar uma reunião de onboarding. Onboarding seria essas boas-vindas, né? Uma reunião presencial ou online de onboarding, que você vai formalizar essa contratação, vai tirar as dúvidas do seu cliente, vai já alinhar com ele o próximo passo, qual que vai ser a primeira entrega depois daquela reunião, tá? Então, isso, gente, é para início de conversa, tá? Para início de conversa, você tem que ter esse passo a passo inicial muito bem definido aí no seu negócio, né? Ser tributarista é um negócio também, então no seu negócio tem que estar isso muito claro. Tá bom? Olha, gente, agora falem a verdade, aonde que vocês vão encontrar dicas de como prestar um serviço com esse nível de excelência? Onde é que mais vocês vão achar essas dicas? Só aqui mesmo no podcast, né? Tributarista do Futuro, só por aqui. E olha, Lê, eu digo mais.
eu duvido, sinceramente eu duvido, que muitos tributaristas por aí, eles se preocupem com essas questões também, né? E é por isso que aqui, no podcast, né, nos nossos conteúdos, a gente não está falando com quem quer ser mais do mesmo, quem quer ser medíocre, mediano, né, Lê? Não é com esse pessoal que a gente está aqui. Longe. Aqui o nosso objetivo é formar profissionais diamante, tributaristas diamante, tá? Então, tributarista diamante se preocupa no over-delivery. O que é over-delivery? É você entregar mais do que a expectativa do seu cliente. Lembra, gente, isso é a noção de valor, isso você já vai trabalhar com o seu cliente, qual é o seu valor, né? Já falando de tributarista valorizado. Então, isso já vai, teu cliente já teve uma boa impressão de você lá na prospecção, você já levou valor para ele, você já agregou valor, tá? Então, ele já teve essa percepção de valor em relação ao seu trabalho. Quando você começa a executar, aí sim que você vai aumentar essa percepção de valor, você vai entregar mais do que o prometido, você vai tratar o seu cliente como se ele fosse realmente o cliente mais importante que você tem, porque todos os clientes são importantes. Então, você vai entregar mais, você vai se preocupar com esse over-delivery, ou seja, entregar mais do que o seu cliente está esperando, mais do que de início você já prometeu a ele. Okay? Então, coloque isso também, de você sempre querer trabalhar com o encantamento do seu cliente. Isso a gente não trabalha só na prospecção, a gente trabalha principalmente na contratação, porque uma vez que você trata bem o seu cliente, que você faz boas entregas, o que vai acontecer? Marketing boca a boca. O seu cliente vai te indicar para o melhor marketing que tem, gente. É o melhor marketing que existe, é o marketing boca a boca, tá? Então, se preocupem, isso é importante, tá? Tem muito tributarista que fica só preocupado com a parte técnica do serviço. Parte técnica não forma diamante. Diamante, ele se lapida não só pela hard skill, mas principalmente pelas soft skills. Okay? Pelas habilidades que tem a mais do que a hard skill. E no final de contas é uma troca, né? Porque como é que você quer ser considerado um diamante se você não trata o seu cliente como especial? Se você tratar o cliente como mais do mesmo, é uma troca, né? No final das contas, né? Mas show de bola, Lê. Isso aí. Então, já feito o onboarding, qual que é o próximo passo? Então, vamos lá, gente. Feito o onboarding, o próximo passo é você mapear quais vão ser cada etapa da prestação do seu serviço, ok? Então, primeiro, o seu cliente, ele precisa saber como que ele vai se comunicar com você, tá? Então, muitas vezes, isso pode ser feito com um manual do cliente. O que é o manual do cliente? O manual do cliente é o que você vai deixar claro para ele como que funciona o seu negócio, se você tem mais de uma pessoa, quem são as pessoas responsáveis, como que ele faz para entrar em contato contigo, como que ele faz para te demandar novas coisas, se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é por telefone. Então, essa clareza na comunicação é muito importante que você tenha com o seu cliente. Eu acredito que eu já até falei sobre isso quando a gente fez os episódios da jornada do cliente aqui no nosso podcast, tá? Mas agora, gente, uma vez que você passou dessa fase, que você vai efetivamente olhar para a prestação do serviço, para executar, você precisa saber ter clareza em relação a todas as etapas do trabalho. E como que você vai ter clareza em relação a todas as etapas do trabalho? Você tem que olhar isso, cada trabalho que você vai executar para o seu cliente, como sendo um projeto. E, de fato, cada trabalho que você operacionaliza para o seu cliente é um projeto. O que é um projeto, tá? Projeto é um conjunto de procedimentos, de etapas, em que tem um início, um meio e um fim, tá? Isso é um projeto, ok? Então, se a gente vai olhar, se a gente vai pegar como exemplo uma recuperação de tributos, ela tem início, meio e fim, tá? Pode ter um acompanhamento, ok, mas ela tem etapas. Então, isso tem que estar muito claro. Qual que é o serviço e quais vão ser as etapas desse serviço. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a solicitação de documentos do cliente. Então, eu vou lá, vou fazer um e-mail, vou listar todos os documentos que eu preciso solicitar para o cliente, vou mandar esse e-mail, dar um prazo para o cliente me entregar, vou fazer o follow-up com ele até ele me entregar todos os documentos. Segunda etapa, uma vez recepcionados esses documentos, eu vou analisar esses documentos. Vou analisar com base
no que esses documentos estão me trazendo, vou fazer pesquisas adicionais, tá? Então, é importante você ter essa clareza das etapas do trabalho, porque você vai saber exatamente quais são as etapas em que você vai precisar demandar alguma outra pessoa da sua equipe, em que você vai demandar mais do seu tempo para você fazer uma pesquisa específica, em que você vai ter que alinhar com o seu cliente uma reunião específica, uma entrega específica. Então, todas as etapas do trabalho precisam ser mapeadas, tá? Existem trabalhos dentro da nossa área tributária que são trabalhos repetitivos e existem outros trabalhos que são trabalhos mais personalíssimos. Você não necessariamente vai conseguir ter tanta clareza nessas etapas, mas que você tem pelo menos clareza das etapas que são macro, né? Então, por exemplo, a governança tributária, ela tem etapas. Ela tem exatamente as etapas dela lá que você consegue mapear, tá? A revisão tributária ou as recuperações de crédito tributário tem etapas, você consegue mapear, tá? O planejamento tributário, dependendo, também tem as etapas. A consultoria, Letícia, tem etapa? A consultoria tributária, ela não vai ter etapas tão claras porque ela depende de você estar recepcionando dúvidas do seu cliente para responder, mas você pode ter, sim, critérios pré-definidos. Como que você vai recepcionar essas demandas pontuais do seu cliente e como que você vai solucioná-las, em qual prazo e qual o meio de entrega dessa solução. Então, todas essas etapas, você pode ter clareza você pode colocar dentro do seu negócio, vai fazer parte da gestão do seu negócio, tá? Todas as etapas muito bem mapeadas, ok? E isso, gente, você pode fazer para que você tenha clareza do que vai ser feito, saiba o tempo de cumprimento de cada etapa, direcione as suas pesquisas, porque na área tributária você vai, sim, sempre ter que pesquisar. Cada caso de cliente é um caso específico, tá? Você vai precisar mergulhar no negócio do seu cliente. Então, esse primeiro trabalho de criar o projeto e visualizar todas as etapas com prazo de entrega vai te dar clareza, direcionamento e alocação do seu tempo, ok? Então, depois que você formalizou por um contrato, deu as boas-vindas do cliente, você vai sentar, vai mostrar, vai montar esse projeto de etapas, passo a passo, e aí eu recomendo que a próxima etapa da sua entrega seja você apresentar isso para o seu cliente, para que o seu cliente tenha clareza de todas as etapas da sua prestação de serviço com os prazos alocados em cada uma dessas etapas. Aí você pode formalizar isso numa reunião, apresentar para ele, documentar e enviar para ele por e-mail para que ele também tenha documentado, ok? Olha, Lê, muito show. Eu já entendi, eu acredito que o pessoal aqui também já entendeu que é muito importante a organização nessa questão das etapas e definir as etapas, né? Só que o nome do podcast aqui é Tributarista do Futuro, né? Então, o pessoal não vai fazer isso no papelzinho, muito menos na mente, né? Que na mente muita coisa se perde. Não, nossa memória falha, gente. Nossa, muito falha. E papel é muito antiquado, né? Então, tem alguma ferramenta importante para a gente conseguir construir essa etapa, Lê? Sim, Lê, é bem importante você ter perguntado isso, tá? A gente fala aqui, né, que a inteligência de negócios usa de tecnologia. E sim, sempre que a gente puder utilizar de tecnologia para profissionalizar o nosso trabalho, para agilizar o nosso trabalho, e utilizemos a tecnologia, tá? Então, assim, ferramenta de gestão basicona é um Excel planilha, tá? É a mais básica, em que se você pode, né, tem gente que aí tem um nível avançado de Excel, consegue colocar fórmula e tal, dashboard, utilizar o Excel como uma ferramenta de business intelligence, enfim. E é gratuito, né? Quer dizer, gratuito entre aspas, você tem que ter uma licença da Microsoft ali para utilizar o Excel, mas acaba fazendo parte do nosso trabalho, todo mundo tem que ter pelo menos um pacote Office aí para utilizar o Word, Excel, PowerPoint, não é, Lê? Exatamente. Mas se você quer ir um pouquinho mais, você quer avançar um pouquinho, dentro também do pacote Office, você tem o Project. Tá? O Project é a ferramenta do Office para projetos, tá? Para você fazer etapas de projetos, para você criar projetos, tá?
Ah, Letícia, mas o Project você tem que pagar algo a mais. Sim, normalmente não vem no pacote básico do Office, tem que pagar uma licença a mais para usar Project. Mas existem softwares de projetos que são gratuitos, tá? Um deles chama Project Libre, tá? Project Libre. Vou mandar aqui no chat pro pessoal. Olha, gente, vou mandar agora. Project Libre, tá? O Project Libre é uma ferramenta de projetos que ela é gratuita, você consegue montar lá etapas, passo a passo no projeto. O que eu normalmente faço? Eu desenho isso no Excel, para ter clareza do passo a passo, né, de quais são as etapas, e depois eu passo para o Project Libre ou para o Project da Microsoft, com os prazos, as pessoas responsáveis e deadlines específicos, tá? Lá no Project Libre, ele vai calculando, você vai colocando quantos dias que você quer que a tarefa seja cumprida, ele vai calculando, tá? Então, isso para projetos. Existem ferramentas que vão nos dar excelência na entrega dos nossos serviços, que são ferramentas de gestão, tá? Essas ferramentas, elas servem tanto para organizar a nossa pré-contratação, todo o nosso fluxo comercial, o nosso fluxo de prospecção dos clientes, são as chamadas ferramentas de CRM, né, que é o que você gerencia os seus potenciais clientes, mas também elas têm o pós, né, tem toda a gestão do pós, a parte do financeiro, que aí você também tem que olhar, fechou o contrato com o seu cliente, tem que ir lá, você tem que saber o momento que você vai faturar o seu cliente, que você vai faturar os honorários, que você vai emitir nota. Então, existem as ferramentas de gestão que também vão trazer excelência na entrega dos seus serviços. Então, não é puramente olhar a parte técnica, até porque a parte técnica você vai ter que analisar caso a caso, dependendo do que foi o serviço que você contratou. Mas você está bem alicerçado na gestão, porque você é um profissional que tem um negócio que você está prestando para o seu cliente, é fundamental e você vai utilizar independente do serviço para o qual você está sendo contratado. Então, algumas ferramentas de gestão que são interessantes aí, que eu conheço, que eu utilizo e que eu posso indicar, tá? O OMI é uma ferramenta, é um RP, tá? O RP são as ferramentas de gestão, é um RP que ele tem CRM, que ele tem toda a parte do financeiro, a parte de controle de custos, a parte de entrega, né, o mapeamento dos serviços, passo a passo, tudo que você vai colocar lá, uma ferramenta de gestão bem completa, tá? É uma ferramenta que você tem que fazer um pagamento de uma mensalidade, mas eu não lembro agora de cabeça quais são os valores, mas não é nada exorbitante, tá, gente? Chama OMIE, O-M-I-E, OMIE. Mandei aqui tá? para o pessoal. Isso. A segunda ferramenta, principalmente para quem trabalha mais, serve para todo tributarista, tá? Na parte consultiva, mas também serve para quem é advogado tributarista, porque tem até um módulo de contencioso, ou para mesmo quem não seja advogado tributarista, mas que trabalhe com contencioso administrativo, né, os processos tributários administrativos, também é uma ferramenta que acaba sendo mais completa do que a OMI, porque ela tem módulos de contencioso, não só de consultoria. Chama EasyJur, tá? Easy de fácil, né, o termo em inglês, fácil, e Jur. É uma ferramenta que foi desenhada para escritórios de advocacia, mas que se encaixa perfeitamente no negócio do tributarista, porque ela tem tanto módulos de CRM, módulo de marketing, módulo da operacionalização do serviço, tanto no consultivo quanto no contencioso, tem a parte da agenda dela, que é muito boa, controle de prazos, avisos, enfim, muito boa, e também tem toda a parte do financeiro, tá? Inclusive, em algumas cidades, ela também faz a própria emissão de nota fiscal por dentro da plataforma. Então, é uma plataforma que o custo-benefício dela é muito bom, tá? Você tem um módulo gratuito do EasyJur, mas vale só para quem mexe com contencioso, mas para quem vai para uma aba mais consultiva, daí você precisa fazer uso da ferramenta paga mesmo, e a versão que a gente usa, que é a versão Enterprise, que é intermediária, a mensalidade delas custa cerca de R$350, tá? É algo que realmente, para trazer excelência na prestação do serviço, vale a pena, tá bom? Então, essas são algumas ferramentas aí que a gente usa. Claro que depois eu vou ter ferramentas específicas para tratar o serviço. Então, por exemplo, recuperação de tributos, tem algumas ferramentas que eu posso utilizar para otimizar as minhas entregas, tá? Eu tenho ferramentas como o e-auditor, como o Recupera Simples, que agora também tem módulo até de
de compliance tributária de folha de pagamentos, enfim, tem diversas ferramentas no mercado que facilitam aí a nossa vida, mas algumas ferramentas que são utilizadas unicamente para converter o XML em documento do Excel já facilitam muito as nossas análises, tá? Então, às vezes, você não precisa da ferramenta propriamente para fazer recuperação, porque nem todas são completas, mas às vezes você ter uma ferramenta que só converte o XML em Excel já facilita bastante as análises. E aí a gente tem ferramentas de pesquisa, né, principalmente na área tributária, as ferramentas que nos ajudam a pesquisar a legislação, e a ferramenta que a gente usa aqui chama-se Econet, tá? Uma ferramenta muito boa, mas existem várias outras no mercado, como o Cenofisco, o Fiscosoft, que a gente já utilizou também, tem várias outras ferramentas de consulta, que otimizam o nosso tempo para consulta de legislação tributária, principalmente quando a gente vai para o Estado, né, gente, análise de legislação de CMS, análise de legislação municipal, ISS, então é importante você ter ferramentas de pesquisa aí que otimizem o seu trabalho. É imprescindível, Letícia? Não, só dá agilidade, porque você pode fazer pesquisa no Google, né, você pode entrar direto, site a site, utilizar as ferramentas que estão nas secretarias da Fazenda, que estão disponibilizadas nas prefeituras, mas essas ferramentas de pesquisa otimizam o nosso tempo, né? E também temos as ferramentas de pesquisa de jurisprudência. Hoje a ferramenta que eu utilizo para pesquisa de jurisprudência chama-se Turivius. Tá? Turivius, eu acho que hoje é a ferramenta de pesquisa de jurisprudência tributária mais completa que tem no mercado, tá? Porque ela pesquisa soluções de consulta, decisões de DRJ, de delegacias regionais de julgamento, ela consulta conselhos administrativos de recursos dos estados, de algumas prefeituras e do CARF, e pesquisa os TJs, e pesquisa TRF, pesquisa STJ, pesquisa STF, tá? Então, hoje é a ferramenta que eu vejo no mercado que é a mais completa em termos de pesquisa de jurisprudência, ok? Então, em termos de ferramentas que vão otimizar o meu dia a dia na prestação de serviços são essas. Poxa, Letícia, mas e daí? Se eu quiser começar um negócio e investir em tanta ferramenta assim, é um investimento muito alto. Gente, de início, você consegue fazer tudo, pesquisa gratuita no Google. Inclusive, lá no meu curso, eu ensino você a fazer todas as pesquisas de forma gratuita, tá? Eu falo de ferramentas, também indico ferramentas, mas eu ensino vocês a pesquisar tudo de forma gratuita, tá? Porque a gente consegue fazer pesquisa pelo Google. Não tem problema, a gente consegue, mas essas ferramentas acabam otimizando o nosso tempo, né? Nos dão velocidade, então conforme vocês vão amadurecendo o negócio de vocês, é importante vocês utilizarem, sim, olharem para ferramentas, tá bom? Se a gente for parar para pensar em um médio prazo, longo prazo, o tempo começa a virar dinheiro. Gente, né? Assim, como a gente está falando de serviço de alto valor agregado, de repente um contrato que a gente fecha, que a gente já fecha aí por 25, 30 mil, 40 mil, você já coloca ali uma ferramenta, entendeu? Uma ferramenta para vai levar profissionalismo do teu cliente. Então, já coloca aí. Lei, tem mais alguma coisa nesse passo a passo aí, de ferramenta que você queira falar? De ferramentas que eu me lembro, assim, das principais, eu acredito que eu tenha falado todas, Lê. Qual que é a dica de diamante, Lê, que você daria para quem realmente quer colocar em prática tudo que a gente acabou de falar aqui hoje? Bom, gente, primeiro passo, implementar processos internos. Então, assim, vocês terem muito bem claro esse passo a passo da execução do serviço de vocês faz parte da gestão do negócio. Então, é importante. Se vocês não têm, implementem. Se vocês já têm, revisem os processos internos, tá? O que a gente tem começado a fazer aqui no escritório? A gente tem começado a desenhar workflows. O que são workflows? São justamente a gente entender quais são as etapas dentro do trabalho que acabam se repetindo. Então, hoje a gente tem workflow implementado para prospecção fria, para prospecção ativa fria, para prospecção ativa não fria, para prospecção passiva, para fechamento de contrato. Então, todos esses passos que eu preciso para ver, para ter o contrato escrito, para mandar para o cliente, para voltar do cliente, para subir na plataforma. Então, são passos. A gente tem desenhado isso em workflows. Dá trabalho? Dá, mas depois você ganha velocidade, porque você tem clareza do que vai vir, o que vai acontecer depois, tá? Então, a gente já tem workflows montados das recuperações de tributos,
Estamos montando workflow de parecer, porque são coisas que se repetem também. Então, todas as atividades que se repetem, elas podem ser transformadas em workflows, que são etapas de trabalho, né? Workflow é etapa de trabalho. Isso nos dá velocidade, isso faz parte de processos internos, tá? Então, são processos, são coisas que se repetem, que nunca acabam, se repetem, se repetem, se repetem. Então, ou vocês implementam, ou vocês revêem o que vocês já implementaram, porque sempre estar revisando também faz parte de vocês estarem melhorando cada vez mais a excelência na entrega do serviço. Sempre pensar no over-delivery, tá? Sempre pensar também que se vocês têm dúvida em relação a um determinado assunto que vocês pesquisaram, que vocês recorram a terceiros para esclarecer dúvidas. Eu sempre falo isso dos nossos aliados, dos nossos mentores. Então, o mentor também serve para te guiar em relação a se surgir um caso concreto, tem dúvida, o mentor ajuda. Hoje nós temos um grupo de networking chamado Comunidade Tributarista do Futuro, para receber esse auxílio mútuo também, na operacionalização dos serviços. Então, isso serve, tá? E, claro, a minha dica de diamante de hoje vai para o nosso evento, Despertar da Matrix. Vai ser o nosso evento gratuito, 4 aulas, em que eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo, todas as oportunidades que você tem para se tornar, para começar do zero até um tributarista de inteligência de negócios valorizado e que realmente você consiga aí, no mínimo, né, você coloca no mínimo os seus R$10.000 por mês, tá? É possível muito possível, muito mais do que isso, tá? Mas o mínimo que você tem que buscar, vamos pensar, o teu primeiro tijolinho da tua jornada é o teu R$10.000, tá? O teu R$10.000 ali, que vai te dar um início de sustentabilidade do seu negócio, tá? Ou da sua vida, vamos pensar assim. Para vocês verem, né? É o início. R$10.000 é o mínimo que a gente te garante. Então, já... É o início, exatamente. Então, ali, a gente te garante, não, a gente te conduz no caminho. Garante que se você... colocar em prática, né? Se você aplicar, a gente com certeza garante que vai dar certo. Exatamente. Então, assim, para todo esse passo a passo, gente, eu vou mostrar para vocês lá no Despertar da Matrix. Por que é Despertar da Matrix? Lembrem-se do filme Matrix. O que era a Matrix? Filme, entendo. A Matrix era o sistema que cega, era aquela realidade virtual que não mostrava para as pessoas o que elas de fato eram, qual era o potencial que elas tinham, tá? Então, o que eu trago isso de analogia para a nossa profissão? Você despertar da tua realidade medíocre, daquilo que te trava, das crenças limitantes, para a realidade que é a profissão de tributarista de inteligência de negócios, com a ampla gama de oportunidades que você tem para construir, sim, uma carreira sólida, uma vida financeira super confortável, não apenas para você, mas para aquelas pessoas que dependem de você, tá? E é para essa realidade que eu quero que você desperte. Se você tá aqui, os meus diamantes já estão despertos, né? Mas quem ainda não é meu diamante ali, precisa, gente, porque a gente está vivendo num mundo em que a crise econômica está enorme, muitas empresas estão sendo fechadas, muitas pessoas estão perdendo empregos, e a profissão de tributarista de inteligência de negócios é uma profissão que ela te dá liberdade geográfica, você pode atender empresas em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Todas as empresas precisam de serviços tributários, e é para isso que eu quero que você desperte, tá? Então, o que você precisa fazer? Clicar no link que está na descrição do vídeo, na descrição do episódio, ou para quem está no Instagram, que está na minha bio, e se cadastrar, é gratuito. Vocês vão aprender, eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas que nunca ninguém disse para vocês, porque são coisas muito exclusivas nossas, tá bom? E gente, que evento. Eu sempre falo isso, vocês, Letícia, sempre fala isso, vou falar, até acontecer o evento eu vou falar, que evento, e vou dar um spoiler para vocês, porque só quem tá ao vivo consegue receber spoilers, né? Vocês podem estar pensando, ok, tá, mas será que vai ser legal mesmo? Será que o conteúdo dessas 4 aulas que vai ter vai me interessar? Então, como aqui do marketing, eu posso garantir para vocês que hoje
Se não hoje, amanhã, mas acredito que hoje vai sair um post ali no Instagram e nas outras redes sociais, nas outras redes sociais também, explicando o que cada aula vai se tratar. Então, aguardem. Se vocês quiserem confirmar, aguardem. Isso aí. E, ó, gente, deixa eu ver o que tem de pergunta aqui, vou começar. Ah, verdade. Aqui, ó, no... Deixa eu ver. Ó, a Lilian está comentando que ela sentiu insegurança até conhecer a formação de tributarista do futuro, que mostrou que está no caminho certo e dá todo o suporte para o excelente serviço tributário. Gente, de fato, o curso te dá todo o suporte que você precisa fazer é colocar em prática, tá? É realmente colocar em prática. A Evangelina, qual dica você nos dá para uma prestação de serviços específicos e únicos como a recuperação de créditos? Angelina, recuperação de crédito é serviço totalmente repetitivo, você tem passo a passo, tá? Então, a dica que eu te dou, que eu falei durante o episódio, implemente esse passo a passo. Uma vez que você fez, você já identificou qual é o passo a passo que você utiliza para operacionalizar. E eu posso te falar qual que é o primeiro passo, depois que você fechou o contrato, solicitar documentos. Primeiro passo é solicitar documentos, depois analisar os documentos, depois planilhar, né? Planilhar e elaborar o cálculo, colocar no relatório para o cliente, apresentar para o cliente com o potencial que ele vai ter de retorno daqueles créditos, combinar com o cliente quais vão ser os próximos, se o cliente vai querer utilizar, qual o percentual do crédito que ele vai querer utilizar para abater de qual tributo, e aí combinar com a contabilidade, né, porque daí a contabilidade tem que fazer a entrega da obrigação acessória, mas daí você retifica, daí você gera guia, mandar guia para pagamento, né, e com o perde compra, fazer o perde compra e apurar guia já depois do perde compra. Então, você tem lá certinho os passo a passo e ir monitorando todo mês, porque dependendo do volume de crédito, você não vai compensar tudo num mês só, você vai ter saldo para compensar nos próximos meses. Assim, bem resumido, o passo a passo de uma recuperação de tributos é esse, tá? E que mais ou menos que vale para todas as formas de recuperação de tributos, ok? Em relação ao contrato, Evangelina, o que é a cláusula específica que você tem que colocar no contrato de recuperação? A tua responsabilidade caso o cliente venha a ser autuado ou caso ele venha a ser fiscalizado em relação à compensação que você fez para ele. Principalmente, quando a gente está falando de empresas simples, é muito mais tranquilo. A Receita Federal vai lá, defere e depois ela deposita na conta, né? Mas em relação ao PIS e COFINS, em relação ao ICMS, você faz compensação, mas também é o próprio sistema que calcula, você só gera guia e o cliente paga. Mas em relação a outras formas de recuperação para empresas do lucro presumido e do arbitrado, do lucro presumido e do real, do arbitrado também, mas do lucro presumido e do real, você precisa colocar no contrato a tua responsabilidade em relação, primeiro, à execução, se é você que vai executar ou se é a contabilidade do cliente, tá? Eu sempre coloco como diferencial nosso a gente fazer todo o trabalho para o cliente não onerar a contabilidade, né? Porque até vai ser uma objeção que o contador vai levar para o teu cliente para te contratar, se você não garante que você vai operacionalizar tudo. E colocar a tua responsabilidade no caso de fiscalização. Então, no caso de fiscalização, é obrigação do cliente informar que ele foi fiscalizado e você vai ficar responsável por responder ou prestar toda a assessoria em relação àquela fiscalização e caso ele venha a ser autuado, você também vai ficar responsável por fazer a defesa e se isso gerar uma execução fiscal, aí se você não é advogado, tem o seu parceiro advogado para garantir que a defesa na fase judicial também vai ser feita sob a sua responsabilidade, tá? Então, de forma resumida, seria isso, ok? E tem no Instagram, Lê, mais alguma pergunta? Tem no Instagram, deixa eu voltar aqui no Instagram. No Instagram, o Tiago, se uma pessoa tem um negócio de pequeno porte, trabalha em casa, também precisa pagar impostos? Existe algum benefício em pagar impostos? Tiago, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, tá? Mas todo negócio que tem um faturamento, ou seja, que tem uma receita, está sujeito ao pagamento de tributos, seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica. Eu vou prestar um serviço como tributarista pessoa física, eu tenho que pagar os meus tributos em relação àquela receita que eu aufiro, certo? Se eu sou uma pessoa jurídica, eu também tenho que pagar os tributos em relação àquela receita que eu aufiro. Pequenos negócios, você tem algumas situações diferenciadas. Negócios, alguns determinados negócios, eles se enquadram na categoria de microempreendedor individual, chamado MEI, só que você tem um limite de faturamento anual até R$81 mil, ou 6 mil e pouquinho por mês, tá? E daí é uma tributação bem inferior, você paga
R$60 no mês, em relação, independente do teu faturamento, desde que não ultrapasse o limite, tá? E acima disso, você pode migrar para o Simples Nacional, que também tem uma condição diferenciada aí de pagamento. Tem um episódio, né, Lê, que você fez com a Dê sobre o MEI, falando um pouquinho para o pessoal que tem dúvidas sobre o MEI. Na equipe do tributarista, foi esse episódio. A equipe do tributarista. O Arthur está falando que tecnologia diferencial, GC Pegrilo, Econet é a melhor ferramenta. O Arthur também está comentando que tudo que ele sabe, ele aprendeu tudo que ele sabe no curso. Que bom, Arthur. O Arthur é um dos nossos alunos diamante, aí vai ter um resultado muito bom. A Ingrid falou que vai entrar no curso. Que bom, Ingrid, vai ser muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda, participa do Despertar da Matrix, muito bom. E já não esquece de entrar na lista de espera, porque quem entra na lista de espera sempre tem vantagens, né? Temos a lista de espera por formação, né? A formação de tributarista do futuro, a 6ª turma vai ser em agosto, as matrículas abrem no dia 9 de agosto, então sempre quem está na lista de espera tem uma condição especial para se matricular e garantir a sua vaga, então é importante entrar na lista de espera. É só digitar tributaristadofuturo.com.br que você vai cair lá na lista de espera, tá? E a Ingrid está falando que é administradora e já está querendo fazer direito. Ingrid, o bom de ser tributarista é que você não precisa fazer direito. Olha só, vai te economizar 5 anos da vida de estudo se você fizer a formação de tributarista do futuro, tá? Você vai ter 5 anos aí em 5 meses, tá? Transforma 5 em 5, 5 anos em 5 meses. Vai ter um bom slogan, né, Lê? É um slogan, é uma coisa para a gente se pensar. Vamos 5 em 5, 5 anos em 5 meses. É isso daí, você economiza 5 anos de graduação por 5 meses de curso e você vai aprender muito mais do que você aprenderia numa graduação de Direito. Tá? E não é a gente que está falando, é só acompanhar as lives, que geralmente tem alguém que fala isso, aprendi o que eu nunca aprendi na faculdade, que eu nunca aprendi no curso, em outros cursos que eu comprei. Então, não é a gente exaltando o produto, mesmo que ele seja muito bom. É as próprias pessoas que já utilizaram dele, né? É isso aí, gente. Teve gente que, olha, cometeu essa falha. Queria virar tributarista para fazer direito. Falei, que pena, né? Gastou 5 anos da sua vida. Mas, não é que pena. Claro que estudo é bom e tal, mas você gastou 5 anos estudando, enquanto você podia ter gasto 5 meses e estar 4 anos e 7 meses ganhando dinheiro. Mas é que nem todo mundo sabe. Mas não tem. Então... Finalizando, só o GC Pegrilo está comentando que boa parte das recuperações em alguns conhecimentos fiscais não se aprende na faculdade. Não, recuperação de tributos não se aprende na faculdade de Direito, tá, gente? Eu garanto para você, porque eu já passei por Alguém que fez a faculdade de Direito aí falando, né? Não, na faculdade de Direito você vai aprender contencioso tributário, você não aprende consultoria tributária, tá? Você passa longe da consultoria tributária, você aprende contencioso. Única e exclusivamente contencioso, de forma bem rasa, inclusive. Finalizamos aqui as perguntas? Sim, finalizamos. Acho que sim, Lelê. Então, vamos fazer aquele de prática que a gente sempre faz. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, da nossa presença aqui, como a gente ajuda vocês com essas questões tributárias na sua jornada, vocês já sabem, né? Sigam aqui o canal, assinem o canal e também as plataformas de áudio, se vocês gostam de escutar gravados. Mas, eu não tenho nenhuma plataforma de áudio, eu quero escutar o podcast, os outros que já foram gravados. Então, meu caro, minha cara, tem uma boa notícia para você. E também tem uma playlist no nosso YouTube aqui, esse mesmo YouTube que você está assistindo. Você vai lá na playlist podcasts, que já tem vários, tem todos, não sei se tem todos, mas a grande maioria está lá já. E se vocês quiserem saber quais plataformas de áudio que a gente está, em todas, né? Em todas. Spotify, Apple e Google Podcast também. Também entrem no Telegram. O Telegram é muito, muito importante, porque lá vocês vão ter sempre documentos exclusivos que a gente vai disponibilizando aí semanalmente, estão lá no Telegram. Vocês estão cansados de ouvir, mas é importante a gente falar, né? E o link do episódio vai estar na descrição desse vídeo. E lembrar que para ver a gente erros, voz travando, cachorro latindo, que é o divertido, né? É sempre aqui, sexta-feira, 13h, a gente vai estar aqui. E se vocês quiserem ver esse episódio já editado nas plataformas de áudio e também no YouTube, ele sai em todas as quintas-feiras, 6 horas da tarde. Isso aí, gente. Então, não deixem de assinar o podcast, tá?
Olha lá, a Ingrid está falando que já está dentro do curso, muito bem. Opa, e uma diamante. E a Rosirene Borges está perguntando se tem exemplos de contadores, ou vários, Rosirene. Entra lá no nosso YouTube, você vai ver depoimentos, e tem vários depoimentos saindo do forno, inclusive o pessoal tem até hoje, 8 horas da noite, para mandar mais depoimentos. A gente vai abrir um concurso de depoimentos para os alunos. Muitos contadores, tá? A gente tem muito contador. Não na verdade, é o nosso segundo público, né? Advogados, contadores, administradores e economistas. E estudantes, né? Bacharéis e estudantes também. Tá? Então, o curso vale para todas essas pessoas. E o Matheus Campos está aqui no YouTube. Boa tarde, pessoal. Venham ser diamantes. O curso é muito técnico e prático. E o Matheus, ele é estudante de ciências contábeis, tá? Já está finalizando o curso aí. E mesmo antes de acabar a faculdade dele, tá bom? Gente, ó. Beijão, gente. Beijo no coração. Tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.